Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e vamos falar sobre o Rio de Janeiro, O Rio de Janeiro teve o encontro que a gente pode classificar como o encontro do incompetente motivado com o preguiçoso interessado. Sabe, o incompetente motivado, quando ele se encontra com o preguiçoso interessado, é uma catástrofe, é uma tragédia. Quem é o incompetente motivado nessa história? É o governador do Rio. O governador do Rio de Janeiro, o Castro, ele é um incompetente motivado. Ele é aquele sujeito que ele acorda, se olha no espelho e diz: hoje eu vou arrasar, hoje eu me consagro. E aí ele faz bobagem, porque ele não tem capacidade para estar, ele não tem competência para estar no cargo em que está. Ou por motivos ideológicos, ou por motivos de cognição mesmo, ele não tem condição para estar no cargo que ocupa. E aí ele acaba fazendo bobagem quando ele tenta trabalhar sozinho, quando ele tenta se consagrar sozinho dentro de uma operação ou de qualquer outra ação mais radical, mais drástica num governo. E aí quem é o preguiçoso, quem é o que ocupa esse posto de preguiçoso interessado? O preguiçoso interessado está em Brasília, ou os preguiçosos interessados estão em Brasília. Os preguiçosos interessados são os integrantes do governo Lula, que ficam esperando a coisa pegar fogo para poder se manifestar, ficam esperando o mar pegar fogo para comer peixe assado, né, como se diz. Então eles esperam realmente a situação se complicar para aparecer como alguém que vai resolver a situação. Esse é o preguiçoso interessado, então ele se finge de preguiçoso porque ele está interessado no resultado daquilo ali, que ele já sabe que o resultado vai ser ruim. Eu acho muito difícil que o governo, a União, não soubesse que ia acontecer essa operação. Acho muito difícil. Eles sabiam, mas deixaram acontecer para realmente ver o circo pegar fogo. Tem preguiçoso interessado no Congresso? Sim, porque tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que está lá, já está com a relatoria de um deputado pernambucano, inclusive, que é o Mendonça Filho, que está ali já preparando esse relatório. Não existe discussão nesse momento, não existe muita discussão, não existia nem pressa para se colocar esse relatório do Mendonça Filho para ser votado. Não tem nenhuma pressa dos deputados, porque é lógico que os deputados eles ficam esperando os melhores momentos, as oportunidades para poder apresentar alguma pauta que eles possam negociar. Então eles sabem que o governo quer aprovar essa PEC, mas eles iam querer esperar um momento para poder negociar melhor. Então, e ganhar alguma coisa com isso. Então eles sempre estão querendo ganhar alguma coisa com os projetos, as propostas que surgem por lá. E são propostas como essa, que está em relatoria, mas são propostas como essa que precisam ser aprovadas com velocidade para você poder ter mais segurança para a população. A PEC da segurança pública é importantíssima para garantir o combate efetivo às facções criminosas, algo que o incompetente motivado lá do Rio de Janeiro tentou fazer sozinho e deu errado. Por mais que ele diga que foi um sucesso, o fato é que pelo menos quatro policiais morreram. Então não tem sucesso quando morrem pessoas, não tem sucesso quando morrem 130, repito, isso é um número que de agora, tá? Que esse número pode aumentar ainda, mas até agora 130 pessoas mortas. Isso não é sucesso. Para estar todo mundo bandido, tinha que estar todo mundo preso. Aí a gente volta do incompetente motivado para o preguiçoso interessado. Sabe qual é o problema também? O problema é que as armas chegam para essa, e aí tem muita gente que diz: como é que você vai prender se você chega lá, o cara está armado até os dentes, até com drone, gente. Eles tinham um drone. É verdade, não tem como, não é simples assim de você chegar e prender todo mundo, mas você consegue reduzir danos quando você consegue planejar direito. Tem muita gente, inclusive, dizendo: mas foi planejado sim, ele não acordou e resolveu fazer, foi planejado faz um ano que eles estão planejando essa operação. Se faz um ano que eles estavam planejando essa operação e morreram 130 pessoas, então foi mal planejado. Então foi planejado errado. Então foi planejado com os objetivos errados. E aí você tem um resultado que é
terrível nesse momento, é um resultado terrível. Outra coisa, o que você tem em relação a que eu falo de preguiça interessada, é que essas armas chegam de alguma forma lá. E essas armas, para chegarem para esses bandidos, dessas facções, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar do Brasil, essas armas elas têm que passar pelas nossas fronteiras, pelas nossas divisas, e é o governo federal, é a União, que tem que evitar que isso aconteça. Então, o que nós temos de verdade, é um incompetente motivado que resolveu agir sozinho, por questões que só ele deve saber, e uma União, um governo federal e um Congresso Nacional que age como preguiçoso interessado, que está ali esperando o mar pegar fogo para poder se beneficiar de alguma maneira daquilo, se beneficiar eleitoralmente daquilo. O que falta nesse país é uma ação política, contra a segurança e contra a violência. E aliás, eu vou dizer uma coisa. Ação política é diferente de ação eleitoral, tá? Não é ação eleitoral não, porque ação eleitoral todo mundo quer fazer. A ação eleitoral, o incompetente motivado ele quer fazer, o preguiçoso, o interessado ele quer fazer. Você tem gente em Brasília e no Rio de Janeiro que estão sedentos por ações eleitorais, e é o que estão fazendo. Governadores que, inclusive, já deram apoio ao governador do Rio, governador de Goiás, que é pré-candidato à presidência da República, governador do Rio Grande do Sul, que é pré-candidato à presidência da República, de São Paulo, que é pré-candidato à presidência da República, nada disso é coincidência, tá certo? Já deram apoio ao governador do Rio de Janeiro. Não é ação eleitoral não, é ação política. Só que ação política nem sempre é boa eleitoralmente. Ação política nem sempre é boa eleitoralmente. E aí a gente vê que ninguém quer fazer ação política, ainda mais nesse período, né? Todo mundo quer fazer ação eleitoral. Ação eleitoral resolve por um tempo. Ação política resolve para sempre. Você quer resolver para sempre a situação ali no Rio de Janeiro? Não adianta subir matando todo mundo. Adianta você ocupar os espaços. E aí você naturalmente faz o crime se afastar. Agora precisa ocupar os espaços, para isso você gasta dinheiro, para isso você vai ter trabalho, para isso você vai ter que aplicar remédios amargos para eleitores que depois podem não conseguir, não querer eleger você. E aí? Quem se coloca para fazer isso? Enquanto não tiver ação política, só tiver ação eleitoral, o que a gente vai ver sempre, toda vez que uma operação dessa acontecer, é o recolhimento de corpos. Como neste momento, todas as telas, das televisões, das emissoras pelo Brasil, mostram corpos sendo espalhados pelo chão e sendo contabilizados. Já vão aí 130 mortos até agora. Não dá para dizer que isso foi um sucesso. E o Brasil precisa de ações políticas, não de ações eleitorais. O Brasil está cansado de ações eleitorais. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Eu sou Igor Maciel, este é o JC para ouvir análise, e a gente volta amanhã, segunda a sexta, sempre aqui no Spotify, no JC. Um abraço, tchau, tchau.